Seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer hoje esse conjunto de capa para colocar no pote. Eu estou utilizando a linha Fiore da cor bege. Então, para começar, vamos fazer um anel mágico, onde eu vou subir 3 correntinhas. Então, observem aqui que eu vou iniciar o anel. Vou fazer 3 correntinhas. E esse vai ser o nosso primeiro ponto. Eu não vou utilizar nesse trabalho pontos altos. Eu vou chamar aqui de ponto alto estendido, ó. Eu laço a agulha, vou começar como se fosse fazer um ponto alto, vou soltar só a primeira alcinha, depois eu vou soltar mais uma alcinha e por último solto as 2 alcinhas que estão presas na agulha. Vou fazer de novo, ó. Busquei a linha, soltei a primeira alcinha, soltei mais uma alcinha e agora eu solto as 2 últimas. Então, esse vai ser o ponto que a gente vai usar até o final do trabalho, tá? Vou chamar então de ponto alto estendido, nem sei se é assim que chama. Então, dentro do anel mágico, ao total, nós vamos ter 14 pontos, tá? Incluindo aquele primeiro que a gente fez, com 3 correntinhas. Chegou no último aqui, já fiz todos, eu vou puxar a minha cordinha para fazer o meu círculo e fechar o meu círculo na terceira correntinha que a gente fez no começo da carreira. Então, ficou assim, nossa primeira carreira, tá? Vou subir agora 3 pontos, 3 correntinhas. E aqui, ou você pode fazer outro ponto alto estendido no mesmo ponto de base, ou aqui nós vamos ter que fazer pares, tá? Ou então você vai fazer um no começo, igual eu fiz aqui, pula pro próximo, faz 2 pontos altos estendidos no mesmo ponto de base. E aí, quando você terminar de fazer todos os conjuntinhos, né, de 2 pontos altos estendidos, no final você fecha na primeira correntinha, né, os 3 pontinhos da correntinha, você fecha com mais um ponto alto. Então, essa carreira vão ser pares. Em cada ponto de base da carreira anterior, você vai fazer 2 pontos altos estendidos, tá? Vai ficar um Vzinho assim em cada ponto de base. Vou fazer mais uns aqui e volto para mostrar como que a segunda carreira ficou. Então, façam 2 pontos altos estendidos no mesmo ponto de base. Na carreira anterior, a gente tinha 14 pontos. Nessa carreira, então, a gente vai ter o dobro, beleza? Então, vou adiantar e volto para mostrar. Já adiantei o meu, já fiz meus 2 últimos pontos altos. Observe, então, o primeiro que eu fiz foi 3 correntinhas, né? Eu não repeti outro ponto alto naquele primeiro ponto que a gente fez. Então, para eu terminar, eu tenho que fazer mais um ponto alto e um ponto alto estendido e juntar com esse último ali, ó. Então, faço o último ponto alto estendido, fecho com um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer diferente da forma que eu fiz, então no começo você já pode fazer as 3 correntinhas, faz mais um ponto alto estendido no mesmo ponto de base, né? E agora que no final fez 2 pontos altos de base no mesmo, já fecha com a correntinha. Não tem problema, fica a seu critério, como você já tem costume de fazer seu círculo, tá? Não tem problema. Nessa carreira, nós vamos começar a fazer os aumentos. Então, ó, lembrando que esse aqui, as minhas 3 correntinhas, no final eu tenho que fechar com outro, né? Outro ponto alto estendido nele, tá? Não se esqueçam disso. Então, eu já fiz um ponto alto no próximo ponto de base. Esse vai ser só um, tá? Aí eu vou pular para o próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos estendidos no mesmo ponto de base.
vou pro próximo ponto de base, vou fazer só um ponto alto estendido, vou pro próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos estendidos no mesmo ponto de base. Então, essa vai ser, faz um ponto, depois 2 pontos, um ponto, 2 pontos. E você vai intercalando ao longo do círculo todo, tá? Como eu iniciei fazendo só as 3 correntinhas, no final, ó, vou mostrar pra vocês, eu tenho que fazer mais um ponto alto estendido para juntar com as 3 correntinhas, tá? Não se esqueçam disso. A quantidade aqui, gente, fecha certinho se você tiver fazendo certo, tá? Então, ó, eu ainda tenho que fazer mais um ponto de base, porque eu acabei de fazer um conjuntinho. Então, falta um ponto de base. Desculpa, um ponto alto estendido sozinho. E agora eu ainda tenho que fazer aquele parzinho lá do meu primeiro ponto, que são as 3 correntinhas, tá? Então, gente, se você acha confuso, pode iniciar fazendo as 3 correntinhas e mais um ponto alto estendido no mesmo ponto de base. Não tem problema. Ó, finalizei aqui então. E daqui pra frente vai ser sempre assim. Se nessa carreira a gente fez com um aumento, né, um pontinho, lá em cima nós vamos fazer 2 pontinhos. Observem aqui, ó. Esse aqui é o trabalho que eu já fiz. Então, o segredo para poder ficar certinho, sem ficar repuxando, né? Sem ficar embabadando, é ir sempre fazendo um aumento. A cada carreira você vai aumentar. A primeira é um pontinho, na segunda 2, na terceira 3. Aí vocês vão ter que terminar até chegar no comprimento da tampa. Vou mostrar para vocês aqui um que já tá feito, só que esse aqui tá pequeno para essa tampa. Quando você for comparar o tamanho da sua tampa, tem que essa parte que a gente tá fazendo, que é toda fechadinha, né, que não é o babado, ela tem que passar um pouco pra borda, porque ela vai ficar na lateral da tampa. Nós vamos colocar uma cordinha para prender esse bordado na sua tampa. Então, essa parte toda fechadinha, ela tem que ficar bem na lateral, tá? Tá vendo aqui onde está minha mão? Ela tem que ficar bem na borda para poder prender direitinho na sua tampa. Então, quando você for fazer essa tampa, você mede, vai medindo ele na tampa que você quer utilizar. Então, ó, esse aqui é um trabalho que já tá feito também, eu ganhei de presente e resolvi fazer um outro igual, tá? Então, vou mostrar, ó. Esse aqui já foi o tamanho que eu fiz, então eu tô só repetindo o mesmo padrão. Eu utilizei 7 carreiras, tá? Então, essas 7 carreiras, utilizando essa linha com a espessura que eu tô utilizando e com a agulha 2,5, deu 7 carreirinhas, tá? Então, a minha última carreira ficou com 6 pontos e o aumento. Então, agora, para subir a lateral da capa, nós vamos fazer menos pontos para ele embabadar e começar a subir, beleza? Nesse trabalho aqui, ó, tinha utilizado 4 pontos altos estendidos. Mas, depois que eu fiz esse aqui meu, na hora que eu fui fazer os cálculos lá para ver se ia dar as quantidades certinhas, eu vi que não ia dar pra fazer com 4. Eu ia precisar colocar 5 pontos altos estendidos para poder fechar o círculo certinho. Vou subir então 3 correntinhas, vão equivaler ao meu primeiro ponto alto estendido. Vou pular para o próximo ponto de base, faço um ponto alto estendido, cuidado para não pular ponto, beleza? Senão vai ficar espaço no seu trabalho.
Então, o nosso conjuntinho vai ter 5 pontos altos estendidos. Eu já vou fazer o terceiro. Lembrando que não é ponto alto, tá? Ponto alto estendido. Então, finaliza os 5 pontos. E a próxima etapa é fazer duas correntinhas de espaçamento e salta 2 pontos de base. Já pulo então para o terceiro ponto e faço outro ponto alto estendido. Vou fazer mais 4, né? Totalizando 5 pontos altos estendidos. Faço mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto eu faço mais 5 pontos altos estendidos. Então, essa parte do trabalho é assim, gente. Para vocês como tá ficando então, ó. 5 pontinhos, pontos altos estendidos, nossas 2 correntinhas, soltou os 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, eu iniciei o próximo conjuntinho. Observem, ó, eu já tô quase terminando o meu, que ele já tá embabadando, que ele já vai virar meio que pra dentro. Então, já vai começar a virar a lateral do pote, tá? Da capinha. Olha que legal. Então, para finalizar a carreira, ainda falta terminar o conjunto de 5 pontos e fazer mais um conjunto. Então, fazer o meu quinto ponto, 2 correntinhas e faço mais 5 pontos. Gente, vai fechar certinho. Eu tinha começado a fazer com 4 pontos altos estendidos, mas na hora que eu tava fechando a carreira não deu muito certo, sobrou muito ponto. Não ia dar para fechar a sequência certinho, 5 pontos, 2 correntinhas. Então eu tive que voltar, desmanchar tudo e fazer com 5 correntinhas. Aí fui fechar direitinho, tá? Então observe, eu já fiz os 5, vou pular 2 pontos de base e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente iniciou o trabalho. Então observem, ó, ele já embabadou, tá vendo? Ele já até subiu. E agora a gente vai dar sequência para fazer o corpo da nossa capa. Ó, ele já subiu. A última camada que a gente fez já arrebitou, tá bom? Agora, vai ser tudo a mesma coisa. Então, observem direitinho o que a gente vai fazer aqui agora, que esse vai ser o passo a passo pro resto do corpo da capa. Eu vou caminhar com a minha agulha, fazendo pontos baixíssimos até chegar no próximo intervalo. Então, eu vou de ponto em ponto, fazendo pontos baixíssimos até chegar no intervalo. Vou subir 3 correntinhas, vou voltar no mesmo intervalo, né? E vou fazer mais 4 pontos altos estendidos. A gente não tá fazendo 5 pontos na carreira anterior, então a gente vai continuar fazendo 5 pontos até o final do trabalho, tá? Então você volta, faz mais 4 pontos para contar, dá 5 pontos no total. Observe que os pontos que a gente vai fazer vão ser todos dentro dos intervalos. Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação, pulo para o próximo intervalo e já faço ponto alto estendido. Então, eu vou continuar fazendo mais 5 pontos altos estendidos dentro desse próximo intervalo. Terminei os 5 pontos, mais 2 correntinhas, pulo para o próximo intervalo. Então, em cada intervalo da carreira anterior, nós vamos fazer um conjunto de 5 pontos altos estendidos.
Já fiz 2. Tá vendo que as 2 correntinhas já fazem o intervalo que vai ser utilizado na carreira de cima. Se você não quiser esse espaçamento, achar esse espaçamento tá muito grande, tá ficando, a capa tá ficando com um buraco muito grande, então você tem que diminuir a quantidade de pontos na carreira anterior, onde a gente começou. Você pode tentar fazer com 4, você pode tentar fazer com 3. Eu tentei fazer com 4 e ficou sobrando muito ponto. Então, talvez tentar com 3 pontos altos estendidos na carreira anterior. E você sobe fazendo 3 pontos até o final do trabalho. Aí ele vai ficar com um espaçamento menor, tá? Porque o meu vai ficar com os buraquinhos, vão ficar um pouquinho maiores. Finalizando a carreira, então, observem aqui, já embabador, fiz os conjuntos de 5 pontos altos estendidos, separados por 2 correntinhas, e vai utilizar sempre os intervalos. Então, para finalizar meu último intervalo, fiz 2 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do começo do trabalho. Vou caminhar de novo com a linha para o próximo intervalo. Quando eu entrar dentro do intervalo, eu vou subir as 3 correntinhas. Como na carreira anterior, nós vamos fazer agora mais 4 pontos altos estendidos, chegando num total de 5 pontos. Vou saltar com 2 correntinhas depois e no próximo intervalo faço mais 5 pontos. Então, aqui até o final do trabalho vai ser dessa forma: 5 pontos altos estendidos dentro dos intervalos. Sempre vou fechar a minha carreira, né, com as 2 últimas correntinhas e um ponto baixíssimo naquelas 3 primeiras correntinhas, né, na terceira correntinha que a gente fez para subir o ponto. Então, você vai ter que subir agora, vai fazendo suas camadas até chegar no tamanho do seu pote. O mais próximo da boca do pote, né, antes do local da rosca, né? E aí, no final, a gente vai fazer uma cordinha para prender essa capa no pote. Então, eu vou adiantar e volto. Então, já adiantei algumas carreiras. Olha como tá ficando o pote. Já cheguei um pouco mais da metade do meu pote. Como eu tô fazendo com 5 pontos, os intervalos estão ficando um pouco maiores, tá vendo? Se você quisesse esses intervalos que estão de branquinho aí um pouco menores, aí teria que ter menos pontos altos. Então, se você quer que eles ficam mais curtinhos, né, esse intervalo, então você pode começar o trabalho com 3 pontos altos estendidos ou 4 pontos altos estendidos. Se quiser que os intervalos fiquem maiores, aí poderia ser uma quantidade maior de pontos, tá? Vou continuar fazendo as carreiras até chegar mais próximo da borda do pote. Então, ó, observem esse aqui, esse modelo que eu já tinha, ele é com 4 pontos altos. Então, o intervalinho dele, olha, fica mais quadradinho. Vou vestir aqui para vocês verem. Olha como é que fica mais quadrado os espaçamentos, tá vendo? Esse foi feito com 4 pontos. E olha como ele tá certinho na boca do pote, ó. Aí tem a cordinha, você puxa a cordinha para ajustar a capa no pote e para ela não soltar. Vou mostrar aqui para vocês. Então, façam suas carreiras até chegar na boca do pote. Depois nós vamos fazer as correntinhas, passa as correntinhas pela capa para prender essa parte na parte de baixo do pote. Bom, terminei de fazer as minhas carreiras. Olha o fundo, como é que ficou então.
a parte lateral, deu aproximadamente 24 carreiras. E um detalhe é que eu terminei a última carreira com pontos baixíssimos. Eu não gravei essa parte, mas vou só mostrar para vocês aqui. Em cima de cada ponto alto estendido, eu fiz um ponto baixo. E naqueles intervalos com 2 correntinhas, eu fiz 2 pontos altos, tá? Então, faça ponto baixo em cima de cada ponto alto e nos intervalos 2 pontos baixos. Isso é só para reforçar a parte de cima, né, da capa, para ela ficar um pouco mais rígida na hora de eu passar o cordão de correntinhas para prender a capa no pote. Então, pessoal, vou só mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho um cordãozinho aqui de uma outra cor, só como tem que ser passado, ó. Eu vou intercalando o cordãozinho na parte da frente e na parte de trás, conforme eu tô fazendo na imagem. Então, ele vai ficar trançando no meu último intervalo, por dentro e por fora, e eu fiz esse cordão de correntinhas, ele tem que ser suficiente para poder passar no entorno do pote e, se você quiser, um lacinho, né, para você amarrar. Então, faça essa medida quando você estiver fazendo o seu cordão. Próxima etapa, vamos fazer de novo o começo do vídeo. Vamos fazer o anel mágico, subir as 3 correntinhas, fazer mais 13 pontos altos estendidos e reiniciar a parte do fundo do pote, lembra lá? Só que agora a gente vai fazer o fundo da tampa. Então, repitam aquele processo que a gente fez no começo. Primeiro 14 pontos altos estendidos, aí depois a gente dobra, aí depois vai fazendo um aumento em cada carreira. É do mesmo jeito, volta o vídeo lá e assiste de novo, tá? Então, aqui o segredo, eu tô medindo a minha tampa e observem que a minha lateral, ela já tá indo para a borda da tampa. Eu preciso que isso aconteça, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo como ela já tá na lateral? Eu preciso que essa parte esteja na lateral, porque é nela que a gente vai passar o cordãozinho para a tampa ficar presa, a capa ficar presa na tampa. Observem que 8 carreiras foram suficientes. Então, agora eu vou começar a parte do babado. Vou subir 3 correntinhas. Volto no mesmo ponto de base. Faço mais um ponto alto estendido. Faço 2 correntinhas de separação. Volto no mesmo ponto de base e faço mais 2 pontos altos estendidos. Esse foi o primeiro conjuntinho. 2 pontos altos, separados por uma correntinha, mais 2 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Laço a minha agulha. Vou aqui, nós vamos pular agora para fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou saltar 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer o ponto baixo. Mais 2 correntinhas de separação e laço a minha agulha e agora eu vou soltar 2 pontos de base. No terceiro, vou fazer de novo um ponto alto estendido. Faço mais um ponto alto estendido no mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação. E mais 2 pontos altos estendidos no mesmo ponto de base. Pronto, finalizei meu segundo conjuntinho.
faço novamente 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo, depois 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço novamente um ponto alto estendido. Repito, outro ponto alto estendido no mesmo ponto de base, 2 correntinhas de separação, 2 pontos altos estendidos. Beleza? É assim que vai ser essa carreira. Terminando a minha aqui, olha como ficou. Então, aqui já é a primeira carreira do nosso babado. Vou mostrar aqui como que a gente vai finalizar. Observe, então, que eu já fiz o meu ponto baixo, já fiz as minhas 2 correntinhas de separação e agora só falta prender com um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha, que foi onde a gente iniciou o trabalho. Então, ó, vamos fazer soltar os 2 pontos de base, fechou direitinho, gente. E vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora nós já vamos para nossa última carreira. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Eu vou caminhar com a minha linha pro intervalo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo para eu entrar para dentro do intervalo. Vou subir as minhas 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto estendido dentro desse intervalo. Mais um ponto alto estendido. Uma correntinha de separação. E vou fazer mais 3 pontos altos estendidos. Então, na carreira de baixo, a gente fez 2 pontos altos estendidos, separados por 2 correntinhas de separação. Nesse, a gente vai fazer 3 pontos altos estendidos, separado por uma correntinha. Novamente, agora vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vou pegar em cima do meu ponto baixo, fazer outro ponto baixo, mais 2 correntinhas de separação. E entro para dentro do intervalo fazendo um ponto alto estendido. Faço mais 2 pontos altos estendidos para completar 3. Vou fazer uma correntinha de separação. E mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Finalizei, então, o meu segundo conjuntinho. Vocês vão continuar fazendo. Faz agora 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, e inicia o próximo conjuntinho. Vocês vão seguir esse padrão até finalizar essa carreira. E ela já é a última, gente, então depois é só finalizar com um ponto baixíssimo para fechar a peça. Vou mostrar para vocês o que eu já tenho pronto aqui, ó. Esse aqui é o conjunto daquele branco que eu mostrei anteriormente. Tá? Então, tem as camadas da parte de cima da tampa e o nosso babado. Já adiantei, então, meu trabalho. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Fiz aquele último conjuntinho de 3 pontos altos estendidos, uma correntinha, 3 pontos altos estendidos, 2 correntinhas, um ponto baixo e mais 2 correntinhas.
e fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do começo da carreira, ok? Então, ó, observem que a parte fechada tá na lateral da tampa e aí sobrou o resto do babado. É assim que tem que ficar. E essa última camada é onde a gente vai passar o nosso cordãozinho para prender a tampa. Vou mostrar para vocês aqui, para quem tiver dúvida, de como faz o cordãozinho, tá? Mas é simples, é só fazer correntinhas e depois você vai medindo na sua tampa e também no corpo do pote para ver se é suficiente a quantidade de correntinhas para poder dar a volta, tanto na tampa quanto no pote, e você ainda dá um nozinho, tá? Então você pode medir e vai medindo, vai fazendo o cordãozinho e vai medindo na sua tampa a circunferência da tampa e deixa sobrar uma rebabinha, um pedacinho para poder dar o nó, não é nozinho, né? Fazer o lacinho. Se você quiser só fazer com nó também não tem problema. Então, ó, medi a minha tampa, deixei uma diferença. Aqui eu acho que é suficiente para eu poder fazer um laço. Se você quiser também, você pode pôr pedrinhas, né? Então, dependendo, você tem que fazer um pouco maior. Ou deixar um barbante, uma linha, um pedacinho um pouco maior, se você quiser colocar alguma pedrinha. Vou cortar, então, dar um nozinho na ponta do cordão, para ele não soltar. E pra gente passar o cordãozinho, você pode ou você põe numa agulha de tapeçaria e vai trançando. Eu vou puxar o meu cordãozinho com a agulha de crochê mesmo. Então, ó, puxo ela para trás, o cordãozinho para trás, vou contar 3 ou 4 pontos e puxo o cordãozinho para frente, né? Fica a seu critério aí quando você vai saltar. Eu vou saltar 3. Então, a cada 3 pontos, eu vou puxar o cordãozinho para trás, depois 3 pontos eu puxo para frente. E aí, ele vai ficar trançando nessa minha capa, tá? Ó, conto mais 3, puxo para frente. Com a agulha de tapeçaria fica mais fácil, tá? Você passa ela nessa linha fininha e você consegue ir trançando esse cordãozinho com mais facilidade. Outra coisa, ó, aqui, do jeito que eu coloquei, ele tá fechando por dentro. Mas o mais bonitinho do cordãozinho é o lacinho ficar pra fora, né? Pelo menos da tampa. Então, observem como ficou. Aí, você vai apertar, vai puxar o seu cordãozinho até conseguir travar a capa na sua tampa. Quanto mais apertadinho, mais firme ela vai ficar. Os babadinhos estão ficando para fora da tampa, tá vendo? Do jeito que a gente quer. Aí, aqui você consegue ajustar. Se eu tirar um laço aqui e passar mais uma, eu consigo jogar ele para fora, tá vendo? Então, eu prefiro que o laço da tampa fique para fora. Eu acho mais bonitinho. Mas o laço da capa, do corpo, eu pus pra dentro, pra não ficar com 2 laços, tá? Então, ó, fica muito mais delicado quando o lacinho tá pra fora. Então, ajuste o seu lacinho e vou mostrar pra vocês também o outro trabalho que já tá pronto, como que dá pra colocar as pedrinhas. Esse aqui que eu ganhei, a pessoa colocou as pérolazinhas, tá vendo? Tanto no centro da capa, da tampa, quanto nas alcinhas do cordãozinho de correntinhas, tá? Eu prefiro deixar sem. Eu não vou colocar nesse meu trabalho. Então, ó, o nosso cordãozinho vai prender a capa exatamente na quina do pote. Observem aqui que eu já coloquei meu cordão na mesma cor do meu trabalho, né? E eu vou
vestir então o meu pote e dar um nozinho. Como eu falei, eu prefiro que esse cordãozinho da capa, né, da parte de baixo, que ele fique por dentro, o laço. Depois eu escondi o laço por dentro, porque ficou 2 laços pro lado de fora, ficou muita informação. Então, se você quiser, você já pode deixar o cordão finalizar por dentro da capa. Aqui, ó, eu finalizei e ele ficou para fora. E depois acabou que eu escondi ele pro lado de dentro, para não ficar com 2 laços, tá? Então, mas fica a seu critério. Se você quiser que fique 2 laços, colocar umas pedrazinhas na ponta do cordãozinho, né? Fica a critério do que você achar mais bonito. Então, vou mostrar para vocês agora o trabalho tudo pronto e o pote já fechado. Bom, então ficou assim. Observem que aqui os 2 laços estão pro lado de fora, né? Depois eu mudei de ideia e coloquei o laço da parte de baixo pro lado de dentro. Observem como fica certinho, gente, a tampa, tá? Ela fica encaixadinha, fica muito bonitinho o enfeite, né? A capa para o seu pote, para você poder aproveitar os potes da sua casa sem perder o estilo. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.